Religião atrelado à projeção astral, uma coisa ou outra, o que é afinal projeção astral? Vamos lá. Ô Daniel, você me lembrou um caso antigo, porque é o seguinte, como a minha mãe era evangélica, levava um pastor em casa para tentar me doutrinar, eu me deparei com essa parte de bloqueio religioso desde cedo, quando eu comecei a ter saídas do corpo e chegava em casa com os livros de vários temas que eu comprava. A minha mãe, como era uma evangélica bem radical, e veja, eu não estou generalizando, estou falando como era a minha mãe. Ainda tinha a minha Uhum. avó que era católica. E aí o que acontece? A minha mãe, enquanto evangélica radical, para ela, qualquer coisa espiritual, ou ela achava que era bruxaria ou espiritismo. Não importa se fosse teosofia, ocultismo, para ela, falou em espiritualidade, o inimigo dela ou era a parte afro, ou era a parte do espiritismo. Então, tecnicamente falando, as saídas do corpo, elas são estudadas há muito tempo, Daniel, desde a antiguidade, dentro das iniciações clássicas no Oriente Antigo. Consiste numa capacidade que a pessoa tem de se desprender temporariamente para fora do corpo humano, vivenciando uma experiência extrafísica fora do corpo. Ao longo do tempo, muitas áreas estudando esse assunto, foram surgindo muitas nomenclaturas diferentes, mas na verdade por uma coisa só. Então, por exemplo, projeção astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência, desprendimento espiritual, desdobramento astral, emancipação da alma, viagem fora do corpo, voltinha no além, voadinha no astral. Você vai encontrar 1 milhão de nomes, e como as pessoas às vezes ficam presas só na nomenclatura da área que ela gosta, ela não tem noção de que do outro lado do planeta, outra cultura também estuda aquilo com outro nome, e é a mesma coisa. Então, isso causa uma certa confusão inicial para as pessoas. Por exemplo, a pessoa pergunta assim: saída do corpo é a mesma coisa que projeção astral? Que experiência fora do corpo é o mesmo que viagem astral? Tudo a mesma coisa, com um nome diferente. Então, quando foi o século XVI, o Paracelso, que era um grande alquimista e ocultista, ele foi o primeiro cara na Europa. Isso no século XVI, ainda haviam as fogueiras da Inquisição, e era meio tabu falar de algo espiritual em público, né? Você corria o risco de parar na fogueira da Inquisição. O Paracelso, então, elaborou a seguinte teoria, Daniel. O espírito viria de um plano da mente pura, um plano mental, por exemplo, sem forma, para descer e encaixar na matéria. Ele não conseguia entender como é que algo tão sutil quanto o espírito poderia habitar uma forma tão grossa como o corpo. Então, ele elaborou a seguinte teoria: quando o espírito saía da abóbada celeste, segundo ele, lá do mental, e descia antes de chegar na Terra, ele passava por um plano intermediário, onde ele se revestiria de luz das estrelas, formando um envoltório que o conectasse ao corpo. Ele chamou esse plano intermediário entre a mente pura e o corpo humano de plano astral. A palavra astral, do latim astrum, significa estelar, né? Aquilo que veio das estrelas. Para ele, o que nascia na Terra era terrestre, mas o que vinha de fora e que não era terrestre vinha do astral, das estrelas. Daí a expressão plano astral, posteriormente corpo astral e finalmente projeção astral, que é o fenômeno quando o corpo astral, que está encaixado no corpo, se projeta de dentro para fora, vivendo uma experiência fora do corpo. Ou seja, o que está dentro do corpo? Um corpo astral. O que se projeta de dentro para fora? Um corpo astral. E aí a palavra projeção, em latim, é progetio, que significa projetar. O que está dentro vai de dentro para fora. Em grego, seria projectose, quer dizer, projeção. Daí junta a palavra projeção com a palavra astral, projeção astral, e depois, por corruptela, viagem astral a nível popular. O tempo passou, Daniel, e durante séculos vigorou esta nomenclatura, projeção astral, porque só havia isso de publicação de livros do ocultismo. E lá atrás, no Velho Egito, na Grécia, por exemplo, as iniciações eram esotéricas, nada disso vinha a público. Então, até o século XIX, ao se falar nisso em alguma área, era projeção astral ou viagem astral. Quando chega o século XIX, surge o Espiritismo com Allan Kardec, em 1857, com o Livro dos Espíritos, e o capítulo 8, a partir da pergunta 400, o Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem sobre as saídas do corpo. Qual é o nome que é dado ali? Emancipação da alma. É um nome clássico que o Kardec conseguiu achar ali como o melhor nome, né?
E aí já mudou um pouco dentro do contexto espírita, ninguém chamava de projeção astral, que era o contexto esotérico, que agora era o contexto espírita. Em 1875 surge a teosofia, com a Blavatsky, o coronel Wolcott, e depois a farta literatura teosófica, com Leadbeater, Annie Besant, Arthur Powell, que também usava a expressão projeção astral no século XIX. Quando entra o século XX, Daniel, que aí dá uma mudança, em 1908 surgiu um projetor chamado Vincent Newton Turvey, morava em Londres, e ele publica um livro chamado In the Beginning of Seaship, que é um inglês arcaico da época vitoriana, algo assim, o início da pureza, ou o início da visão, da vidência. E naquela época, na atmosfera popular, quando alguém falava em saída do corpo, o que o pessoal pensava, Daniel? Isso é só para médium, isso é só para o yogi que mora no Himalaia, ou isso é só para o iniciado num grau profundo. Ninguém imaginava que uma pessoa morando na cidade, sem ter iniciação ou mediunidade no outro ponto, poderia ter a saída. Em 1908, ele publica esse livro, In the Beginning of Seaship, onde ele conta as saídas do corpo dele e eventos de clarividência viajoura. Então, ele quebrou um paradigma e tornou-se a primeira obra totalmente de relatos projetivos, sem estar acoplada a outro livro ou a outra área. E outra, aqui no Brasil, isso é desconhecido, porque o livro não saiu aqui. Depois dele, ao longo dos primeiros 50 anos do século XX, foi que foram surgindo Sylvan Muldon, ali o autor do Projeção do Corpo Astral, o Oliver Fox, né? O Irã, que era um projetor francês. E aí o que aconteceu? Durante a Primeira Guerra e a Segunda, não havia publicações disponíveis na Europa em guerra. Quando passa a Segunda Guerra, principalmente da década de 60 em diante, surgiriam grandes pesquisadores, o Robert Crucial, na Inglaterra. No início da década de 70, o Robert Monroe, o autor do Viagens Fora do Corpo. Finalzinho da década de 70, o Valdo Vieira, que abriu o tema aqui no Brasil. Depois, ao longo das décadas de 80 e 90, um monte de autores foram surgindo, até os mais recentes, William Buhlmann, Albert Taylor. Eu permaneço atualizado com os novos também, sempre pesquisando. Então, desse tempo para cá, a expressão projeção astral ela foi sendo atualizada, porque agora já não estava naquele contexto esotérico que estava em aberto. Foi aí que surgiram os nomes experiência fora do corpo, jamais dentro da parapsicologia, o nome projeção da consciência dentro da projeciologia e os nomes mais modernos. Mas durante séculos vigorou a parte da projeção astral. O pessoal que não pesquisa, e por exemplo, mais radical na religião, quando escuta falar de saída do corpo, não conhece esse histórico que eu estou contando e fala, isso aí é coisa espírita. Pô, o espiritismo surgiu em 1857, Daniel, com Allan Kardec para frente, o Livro dos Espíritos. Tem narrativa de saída do corpo na Grécia Antiga, na Índia, e não havia sequer doutrina espírita. Estava dentro do contexto yogi, ou contexto mais iniciático, e depois o contexto ocultista. No século XIX, o contexto espírita, o contexto teosófico, e no século XX, o contexto dos relatos dos autores de projeção. Então, é um tema que um espírita pode falar, um ocultista, um espiritualista, um parapsicólogo, porque é um tema geral. Só que a pessoa radical, ela vai voltar o tema para aquilo que ela detesta, uma doutrina oponente na mente radical dela. Então, ela vai falar, isso aí é coisa espírita. Eu tinha um amigo, virou meu amigo, Daniel, eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro e eu fui transferido para uma filial da empresa em outro bairro, como gerente daquela filial. Lá tinha um rapaz que era evangélico. Ele me conhecia só por telefone, porque ele estava na filial e eu estava na matriz, né? E ele sabia que eu já estudava o tema, já dava palestra e trabalhava durante o dia. Quando eu cheguei lá para trabalhar, ele me olhou assim com uma certa reserva. E aí eu notava que no trabalho ele ficava meio assim na defensiva comigo. Aí fui conversar com ele e falou assim: olha, Wagner, você é meu chefe, é meu gerente aqui na empresa, mas eu não quero amizade com você, não, que você é espírita. Porque você fala de saída do corpo e outras coisas. E eu não gosto de espírita porque eu sou evangélico. E eu falei, cara, o que eu estudo não tem nada a ver. Eu estudo também a parte espírita, desenvolver a mediunidade, mas a minha mente é muito aberta e o tema que eu estudo, quase todas as áreas falam. E, inclusive, na Bíblia tem relatos. Aí eu comecei a mostrar os relatos da Bíblia e ele começou lentamente a se abrir. O tempo passou, ele ficou meu amigo, né? E muitas vezes eu mantive o emprego dele, eu era o gerente, né? E ele foi ficando o meu amigo durante os anos. Finalmente, quando ele saiu da empresa, porque ele conseguiu uma colocação melhor, ele virou para mim, Daniel, e falou assim:
Wagner, você é um cara legal, eu adoro você, eu só não gosto dessa coisa espírita sua, você imagina, né? O ranço que ele tinha. E outro dia eu estava dando uma palestra em Porto Alegre, tinha um senhor que toda hora levantava e ficava pontuando e criticando. Aí, no final, ele veio conversando comigo, o pessoal já irritado com ele, porque ele duvidava de tudo. Ele veio falar, pois é, eu duvido da coisa espírita, e você que é espírita? Eu falei assim, cara, eu não sou espírita, eu trabalho disso de forma aberta. Quando eu disse isso, ele se abriu, então você não é, então vai ser meu amigo, e começou a aceitar a projeção. Você imagina, é a Massa. barreira ideológica, religiosa da pessoa. Escuta falar nisso, ela não entende, aí já lasca o preconceito religioso.